O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cristianismo, a nossa religião, o cristianismo, herdou do judaísmo duas grandes festas religiosas. A primeira delas, a Páscoa, e a segunda delas, Pentecostes, que nós comemoramos hoje. No cristianismo, tanto a Páscoa quanto Pentecostes sofreram uma ressignificação, adquiriram um novo sentido. Para os judeus, na Páscoa, eles comemoram a passagem do anjo exterminador pelo Egito, o qual preservou a casa dos hebreus, casas essas que tinham sido pintadas com o sangue do cordeiro. Ele preservou os primogênitos dos hebreus, mas levou à morte os primogênitos dos egípcios. O anjo exterminador, que é sinal do Senhor, passou pelos hebreus. E os hebreus, depois de terem recebido a liberdade do faraó do Egito, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Todos nós conhecemos essa história. Portanto, os judeus, ainda hoje, comemoram na Páscoa a passagem de Deus entre os egípcios, preservando a vida dos filhos dos hebreus, e a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, saindo do outro lado em direção à Terra Prometida. Nós, enquanto cristãos, recebemos esta festa e lhe demos um novo significado. Nós agora celebramos a passagem de Jesus da morte para a ressurreição. A Páscoa para nós também é passagem. Jesus venceu a morte, ele passou pela morte e saiu do outro lado vivo, ressuscitado, e já não morre mais. Nós celebramos também a nossa passagem, porque em Cristo, pelo sacramento do batismo, nós fomos mergulhados na sua morte, para sairmos das águas ressuscitados com Ele. Nós também participamos da morte e da ressurreição de Cristo quando fomos batizados, porque fomos batizados numa morte semelhante a dele e fomos ressuscitados para a vida da graça numa ressurreição semelhante a dele. Este é o significado que a Páscoa tem para nós, a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vitória sobre o pecado. E a futura vitória de todos nós sobre a morte, porque Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou dos mortos, dentre uma multidão de irmãos. Porque todos nós
também participaremos de uma ressurreição semelhante à dele por ocasião da sua segunda vinda. Agora, nós também temos a festa de Pentecostes. Os judeus também celebravam Pentecostes. Aliás, como eu disse no início da homilia, nós recebemos a festa de Pentecostes dos judeus. Padre, o que é que os judeus celebravam em Pentecostes? Pentecostes, penta, 50, significa 50. 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam uma outra festa, chamada Pentecostes. Padre, o que aconteceu 50 dias depois da saída dos hebreus do Egito? 50 dias depois, enquanto os hebreus estavam no deserto, no qual eles peregrinaram por cerca de 40 anos, 50 dias depois da saída deles do Egito, lá no Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, 50 dias depois. E os judeus então comemoravam com grande solenidade a entrega, a outorga das tábuas dos mandamentos ao povo de Deus, com uma festa chamada Pentecostes. Glória a Deus. Aí, ó. Está confirmando. Confirmando. Quem quiser pode dar um glória e um aleluia, que Deus está confirmando. Né? Glória a Deus. Continuando então. Nós recebemos essa festa, mas o que a gente comemora, Padre, em Pentecostes? Nós comemoramos em Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Lembrem-se que quando Jesus ressuscitou, ele ainda apareceu por 40 dias aos seus discípulos, terminando a instrução que tinha começado às margens do Rio Jordão, quando chamou os seus primeiros discípulos. Ele começou essa instrução e depois da sua ressurreição ficou aparecendo por 40 dias. No 40º dia, Jesus Cristo reuniu os apóstolos e ascendeu aos céus. Nós celebrávamos há pouco a ascensão do Senhor. E ele disse, advertindo os apóstolos: atenção, não se afastem de Jerusalém, fiquem na cidade, porque o Pai quer revestir-vos de um poder do alto. A promessa do Pai vai descer sobre vocês. Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou inaugurar no meio do meu povo uma nova presença, um novo modo de ser, de estar presente. Eu vou estar presente mediante o Espírito Santo, revelado como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, fiquem aqui em Jerusalém, não se dispersem, porque em breve o Pai vai revesti-los. E eles ficaram em Jerusalém, num lugar, numa sala de jantar chamado cenáculo, Chena, lembra? Justamente jantar, uma sala, no 50º dia, na festa de Pentecostes dos judeus. Tinha judeu de tudo quanto é lado, nós ouvimos aqui em Atos dos Apóstolos. Tinha judeu da Arábia, tinha judeu da Cilícia, tinha judeu da Europa, tinha judeu da Ásia, estava todo mundo, tinha muita gente naquele dia. Parecia dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, né? Tinha muita gente em Jerusalém, mas os apóstolos estavam a portas fechadas, e juntamente com Maria Santíssima, com medo dos judeus, porque os judeus tinham acusado os cristãos de terem roubado o túmulo de Jesus, de terem inventado uma série de coisas. Então eles estavam trancafiados com medo de que podia acontecer com eles, esperando que a promessa de Jesus se realizasse. Então nós ouvimos que de repente soprou um vento impetuoso, uma forte ventania, veio do céu um barulho e encheu-se a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles, cheios de coragem, de intrepidez, da força do Espírito Santo, abriram as portas daquele lugar e começaram a pregar a respeito de Jesus, com coragem, sem medo, sem covardia alguma, diante de uma multidão vinda de todos os lugares do mundo. E Deus fez naquela ocasião
um grande milagre, um grande prodígio, um grande portento. O que Deus fez? Deus permitiu que as pessoas que estavam em Jerusalém entendessem a pregação dos apóstolos, cada um em sua própria língua. E eles diziam: não somos nós todos vindos de lugares diferentes? Como é que nós escutamos na nossa própria língua as maravilhas de Deus? Eles as escutavam porque Deus permitiu que os apóstolos falassem. Nós não sabemos se Deus deu dom de línguas para que eles falassem em outras línguas humanas, ou se Deus permitiu que eles falassem na língua nativa deles, mas os outros compreendessem na sua própria língua. Veja só, é este fato que hoje nós comemoramos, mas o que ele tem a nos dizer hoje? O Espírito Santo, ele continua permitindo com que nós falemos com os outros. Talvez não mais falando numa outra língua, mas o Espírito Santo permite que na igreja haja comunhão entre os fiéis. Ele é o amor entre o Pai e o Filho. É Ele que gera comunhão entre nós. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. E para que nós sejamos membros úteis no corpo de Cristo, nós precisamos estar em comunhão. Ou seja, a gente precisa falar uma mesma e única linguagem. Agora, o espírito de divisão faz com que a gente fale línguas diferentes se servindo do mesmo idioma. Já notou que quando nós estamos conversando com uma pessoa e a coisa começa a esquentar, ficar nervoso, a gente começa a elevar a nossa voz muitas vezes? Por que a gente começa a elevar a nossa voz? Porque parece que o outro não está entendendo. Parece que nós estamos falando numa língua diferente. A gente diz uma coisa e o outro não quer compreender, ou parece não quer compreender. A minha mãe já dizia: parece que eu estou falando grego. Parece que eu estou falando numa outra língua. Você não me compreende? Olha, e aí então a gente começa a alterar a voz. Isso mostra que mesmo falando uma mesma e única linguagem, um mesmo e único idioma, quando existe ódio, quando existe raiva, quando existe aversão, nós parecemos falar numa língua diferente. Vira uma torre de Babel. Nós ouvimos no livro do Gênesis que os homens se reuniram para construir uma torre que alcançasse o céu. Alcançasse o céu pelo próprio esforço deles. Mas Deus desceu e confundiu a linguagem daqueles homens, para que aqueles homens não se entendessem mais e se dispersassem pela face da terra. Agora, Deus vai reverter aquilo que aconteceu em Babel. Se Deus desceu para confundir a linguagem dos homens, que se uniram para construir uma torre que chegasse até o céu. Aqui, torre que chega ao céu significa os homens que querem chegar ao céu sem Deus. Deus então desce, dizendo: é impossível chegar até mim sem que eu queira que vocês venham até mim. O que nós cantamos na sequência do Espírito Santo agora? Sem o bem que acode, nada o homem pode. Deus disse em Gênesis: escuta, vocês querem chegar até mim sem mim, isso é impossível. Jesus Cristo também nos ensinou: sem mim nada podeis fazer, absolutamente. Agora, se antes Deus desceu para confundir a linguagem dos homens e fazer com que eles entrassem em litígio, fazer com que eles se dividissem, agora Deus desce para estabelecer uma única e mesma linguagem, pela qual todos se entendem. Então, celebrar o Espírito Santo é celebrar a festa da unidade da igreja. Porque na igreja, apesar de sermos diferentes, apesar de um ser pé, o outro ser mão, o outro ser dedo, o outro ser estômago, não é? Todos devem falar a mesma e única linguagem. Todos devem estar a serviço do corpo inteiro. Agora, se existe um membro na igreja que age contra o corpo, ele quebra essa unidade. Ele peca contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mantém o vínculo da igreja.
E veja como é bonita na nossa igreja. A gente não precisa sair da igreja católica para poder usufruir da nossa espiritualidade. Dentro da igreja católica, desde que a gente professe a mesma fé, dentro da igreja católica, desde que a gente obedeça os mesmos bispos, nós temos uma diversidade de espiritualidade. Tem uns que gostam de rezar assim, tem outros que gostam de rezar assado, tem esse grupo, tem aquele movimento. Às vezes a gente olha e fala, esse povo é católico? Porque não parece. E são católicos. Por quê? Porque dentro da igreja cabem todos. Todo mundo se expressando de maneira diferente, mas se entendendo. Agora, dentro da igreja não pode haver uniformidade. Como se isso fosse sinal de unidade. Todo mundo agindo do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo esquema, como se não houvesse carismas. Não. Na igreja existe diversidade de carismas, de dons, mas unidade. Essa unidade é dom de Deus. É o Espírito Santo. Portanto, quer paz na sua família? Quer unidade entre esposo e esposa? Quer unidade entre filhos? Clama pelo Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo e Ele não te abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar de pé e agora professemos a nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado